A Unileia começou a trabalhar em 2006, né? Já nasceu como educação à distância, né? Então, é uma das poucas instituições hoje de ensino superior no Brasil, né? Que oferecem graduação e pós-graduação, que nasceu na EAD, né? Não começou pelos cursos presenciais para depois migrar para a educação à distância, né? Ela já nasceu nessa geração. E hoje tem o curso presencial também ou só ficou na exclusividade da distância? O grupo, né, Unileia, tem duas instituições de ensino. Uma delas, que é a mais robusta, que é a Faculdade Unileia, ela é essa que eu falei que nasceu desde 2006 e já com curso à distância e permanece 100% à distância. Então, é uma instituição que não tem curso presencial. Aliás, até ano passado, ela era praticamente a única instituição do Brasil, né, assim, nessa situação, ou seja, somente à distância, né? Sendo que dentro do grupo a gente tem uma outra instituição de ensino, né? Uma outra instituição que é sediada em Brasília, que ela oferece curso de enfermagem, aí sim presencial. Certo. O que era nesse começo a educação à distância? Como é que você contaria a história desse começo? Basicamente, você não tinha. Você estava na tecnologia, o iPhone foi lançado mais ou menos nessa época, né? Você fala da nossa história, ou Isso. antes da nossa história? O que eu quero é situar o mercado. O que era o mercado na época? Como é que era ter uma escola naquela época? Sim. Quais eram os desafios? É o seguinte, a educação à distância, ela é bem antiga, né? Assim, a gente fala de educação à distância hoje como se fosse uma grande novidade, né? Mas a educação à distância começa lá em 1700 e alguma coisa, com cursos de correspondência, depois passa a ter cursos por rádio, né? Depois transmissões por televisão, e nunca morreu, inclusive, o curso por correspondência, né? Então, assim, é uma história bem longa, né? Mas lógico que está muito ligada à evolução da educação à distância com a evolução das telecomunicações, né? Então, assim, as telecomunicações, que é essa revolução, né, que nós vivemos agora, nas últimas 2, 3 décadas, é que realmente trouxe à baila, né, todas as ferramentas e potencial que essa modalidade de educação tem para oferecer, né? Quando a Unileia começou a trabalhar, em 2006, nós passamos a oferecer muitos cursos de pós-graduação na época, né? E o que vingava naquela época que nós começamos, o que estava assim em voga, o que estava sendo praticado no mercado naquela época, eram cursos por transmissão por satélite, né? Não sei se você se lembra desses cursos, Damásio, né? LFG, eram muito presentes, a própria Unopar, naquela época já era forte. E então era um curso onde o aluno estava distante da instituição, né? Mas ele tinha que ir presencialmente a um local, né? Ou seja, ele se deslocava para uma determinada sala de aula que recebia esse sinal, sendo que o professor estava distante, né? Então, era um modelo um pouco perverso até, né? Do ponto de vista assim, da educação à distância, em que você pega o pior dela, né? Que estar separado do professor, mas tendo que estar presente em algum lugar, né? Quando nós começamos a oferecer cursos superiores, né, à distância, nós tínhamos que tomar uma decisão desse modelo, né? Escolher o modelo. E na época nós optamos pelo modelo assíncrono, né? E pela web, né? Essa foi a nossa escolha. Ou seja, Assíncrono. vocês romperam com o modelo que existia, que era o predominante na época. Isso, nós não
não embarcamos no modelo predominante à época, né? Nós decidimos seguir por um outro que nós acreditávamos que seria mais promissor no futuro, né? A gente pensava muito nessa questão de que fazer o aluno ir a determinado local com o tempo isso realmente não ia sobreviver, né? Então nós já apostávamos na evolução da conectividade, né? Porque em 2006, como você mesmo lembrou aí, né, ainda era muito rudimentar, né? Todas essas partes aí. Tudo bem, né? Nós já estávamos com a internet bem desenvolvida, mas as pessoas não tinham smartphone, né? O sinal de internet por telefonia, né? De dados, não era o que é hoje, né? E banda larga era um luxo, né? Então, mas a gente acreditava que isso ia mudar rapidamente, né? Então, nós apostamos na web e no modelo assíncrono. Assíncrono para que o estudante pudesse fazer no seu tempo, né? E em qualquer local, né? Porque quando você leva um estudante para dentro de uma sala de aula para receber uma informação por satélite, você também está forçando que ele vá no ritmo que o professor está determinando, ou o ritmo que aquela turma está caminhando, né? E quando você leva para o modelo assíncrono, né, você permite que o estudante faça seu ritmo, né, imprima seu ritmo. E eu acho que essa talvez seja uma das maiores vantagens, uma das maiores contribuições da educação à distância, principalmente na educação de adultos. E como é que foi essa evolução desse processo? Nos anos seguintes, como é que você conta a história? Então, lá quando nós começamos, a gente disponibilizava material impresso de todos os conteúdos, de todas as disciplinas e tal. Nós imprimíamos, nós tínhamos uma gráfica centralizada, né, de grande porte que nos atendia e fazia remessa, inclusive, desse material para todos os estudantes, em todas as localidades do Brasil, né, que nós estávamos atendendo. Então, os nossos estudantes recebiam esse material impresso e eles tinham o hábito de estudar por esse material impresso. Eles usavam muito esse material impresso, ele era importante no processo de ensino-aprendizagem. Principalmente, a meu ver, porque eles não tinham essa conectividade com tamanha facilidade, certo? Então, eles precisavam de um estudo offline, ou seja, eu precisava ter aquele material não só assíncrono, mas offline, né? Ou seja, sem estar conectado, né? Para estudar, para fazer tudo isso. Então, eles estudavam pelo material. Nessa época, a gente tinha muito material produzido assim, em HTML, com textos, interações e tal, mas pouco vídeo. Né? Nessa época, ainda muito pouco vídeo, até porque senão era muito pesado para o estudante consumir esse conteúdo em vídeo. Então, era um material muito escrito, né? E sempre com a participação do estudante com o professor, tá? Isso a gente nunca abriu mão. Então, a gente acredita que a educação à distância tem que ter professor, certo? Não é um autoaprendizado, não é um livro digital, né? Porque você pode ter um livro digital, essa é uma coisa, tudo bem. Agora, quando a gente traz a participação do docente, a interação do docente, é que a gente enriquece, né? Eu acho, esse modelo Humanização do estudo, né? Da relação. É, não só a humanização, mas como a provocação, a condução, né, do ritmo, né? Não é não é educação de muitas pessoas assim, formar autodidatas, né? E não é isso, ou seja, não é a pessoa vai aprender por si só. Alguns sim, alguns têm essa facilidade, alguns vão sozinhos, não precisam de orientação nem nada. Mas a gente sente que a grande maioria precisa, né? De qualquer faixa etária, mas precisa de alguém dando ritmo, cobrando, instigando,
né? Alguém do outro lado fazendo essa interação. Então, nessa época que a gente começou, voltando à história, era muito material escrito, sempre com essa participação do docente com o estudante, e entre os estudantes também, nos fóruns e tal. E aí, com o passar do tempo e com a evolução que a gente vai sentindo gradativamente, com a evolução dos meios de comunicação, das ferramentas que estão disponíveis, né? Tanto de aparelhos como de Você tem a entrada conectividade. do Aí, smartphone, né? sim, A banda larga isso, que vai crescendo, a capacidade de isso, transmissão é, de dados, né? é, Isso tudo vai é, estimulando a possibilidade. isso, Até que hoje isso. você já começa a trabalhar mais com vídeo, né? Isso. Intensamente. Principalmente, voltando um pouco atrás, foi a banda larga, né? A disponibilidade da banda larga foi o primeiro, o acesso à banda larga foi o primeiro passo. E aí a gente começou a aperfeiçoar o conteúdo, ao ponto que a gente chegou em determinado momento, isso já faz uns 5 anos, eu acredito, nós retiramos o material impresso. Ele deixou de ser um elemento. E quando nós retiramos, nós éramos muito nós mesmos aqui acreditávamos que o material impresso era muito importante, que ia fazer muita falta e tal. E aí, em determinado momento, a gente falou, não, está na hora, vamos tirar o material o impresso e vamos ver o que acontece. E quando a gente tirou, para nossa surpresa, foi tranquilo. Ou seja, ninguém sentiu falta, porque Ninguém reparou. eles já estavam noutra geração. Né? Noutra geração, não é noutra geração etária, né? É noutra geração tecnológica e de comunicação, né? Já estavam utilizando outras ferramentas, não Quem ler na. provavelmente estava frequentando o curso já tinha nascido pós-95, já tinha crescido com a internet, quando tinha 10 anos, 95. Alguém que nasceu em 95, quando tinha 10 anos, em 2005, a internet já estava começando a se popularizar, né? Então, você já tinha essa mudança de hábito, né? E, além disso, eu costumo também fazer uma comparação que a educação à distância ela está muito relacionada também com o uso dessas ferramentas no próprio ambiente de trabalho, né? Então, assim, nós trabalhamos com educação de adultos, né? Que muitos deles são profissionais. Então, eles já viveram essa transformação no seu próprio ambiente de trabalho, entendeu? Então, eles já deixaram de receber materiais impressos lá, já estão lendo no próprio computador, ou usando outras ferramentas. Então, essa transformação ela é conjunta, entendeu? Não foi a educação à distância que trouxe isso, né? Foi o mundo que veio se transformando, né? E a gente, nós aqui que estamos atuando com educação à distância, a gente se beneficia, né? Dessa transformação. Uma das coisas que eu acredito, inclusive, é que a pandemia, né? Apesar de toda a tragédia, todos os pontos negativos, né, que ela nos trouxe e deixará, ela deixa um certo legado positivo para a educação à distância, né? Porque forçou muita coisa acontecer mais rapidamente, né? Não só no ambiente de trabalho, não só na educação em si, no próprio ambiente de trabalho, que reflete na facilidade dessa pessoa estudar à distância. Quais seriam quais seriam esses principais aspectos positivos da entrada da pandemia, né, como oportunidade? E teve algum aspecto negativo? Teve algum impacto negativo? O positivo, eu vejo alguns. O primeiro foi a quebra do preconceito, né? A educação à distância, há muito tempo, ou desde sempre, ela sofre muito com preconceito, né? Muitas pessoas inclusive, nunca nem testaram, nunca tiveram a experiência de participar de um processo de ensino-aprendizagem usando
metodologias, né, e que favorecessem, né, a educação à distância, estão arredias, né, tem esse preconceito, né? Como se a presencial fosse excelente, né? Como se você tivesse, como se nós aqui no Brasil vivêssemos num ambiente que todas as instituições de ensino superior do Brasil presenciais são de primeiríssima linha, né? Então, quando eles veem aspectos negativos, eles focam em falar só da educação à distância, mas não vê o que acontece também na presencial, né? Isso. Como, por exemplo, o aluno não ir, né? Tem muitas instituições presenciais que o aluno não vai, então, se quer uma educação à distância, porque ele não vai, mas também não tem o conteúdo adequado à distância. Ele vai lá só no dia da prova, quando vai. Então, o primeiro ponto eu acho que foi o preconceito. Por quê? Porque esses adultos, né? Eu estou falando sempre de adultos porque nós trabalhamos com graduação e pós-graduação, tá? Então, nós não atuamos na educação básica, não trabalhamos com crianças. Então, esses adultos, né, que fazem parte do nosso ambiente de relacionamento, eles passaram a perceber os seus próprios filhos dentro de casa fazendo atividades à distância, né, fazendo atividades. Então, lógico que aquelas crianças mais imaturas, mais novas, tiveram muita dificuldade em muitos, né, em muitos momentos. Eu acredito que deve ter sido um terror para pais de crianças muito novas, né, durante esse processo de adaptação aí durante a pandemia. Mas os estudantes mais maduros, que é como a gente vê, né, que já estão se preparando para a fase adulta, esses, assim, muitos deles tiveram, inclusive, muitos benefícios, né? Eu falo até pelos meus filhos. Eu tenho um filho de 13 e de 16, e que no primeiro momento ele fala, nossa, tá excelente. Aí eu falava, o que está excelente? Aí eles falam, está excelente a gente fazer no nosso ritmo, não tem que fazer no ritmo. Então, assim, as coisas que eles mais tiveram viram de benefício foi quando eles puderam fazer no seu próprio ritmo, né? Quando passou a primeira fase dessa remotização, aí, digamos assim, do ensino presencial, porque isso que foi feito durante a pandemia não é educação à distância propriamente, né? Foi transformar uma aula presencial numa aula remota. Ou seja, foi abrupto, foi uma coisa emergencial, certo? É diferente de você construir conteúdos e usar ferramentas que foram planejadas para um curso à distância. São coisas diferentes. Mas mesmo assim, alguns viram benefícios ali. E os pais viram isso acontecer, né? E quando eles viram isso acontecer, e também, ao mesmo tempo, esses adultos começaram a se relacionar com seus colegas à distância e viram que era possível fazer atividades, trabalhar em equipe, fazer reunião, mandar relatório, receber e produzir trabalhando sem estarem no mesmo local. Se eu posso trabalhar, se eu posso me comunicar, se eu posso fazer isso, por que eu também não posso fazer um curso à distância? Né? E eu acho que isso catalisou esse processo de quebra de preconceito, né? Lógico que ainda há, mas a gente sente que melhorou significativamente esse aspecto. Na sua avaliação, as instituições de ensino, inclusive, entenderam de forma mais ágil que uma aula presencial gravada e transmitida não é necessariamente uma aula à distância? Não é um modelo adequado, né? Instituição de ensino superior ou superior, educação? de uma forma geral, no caso. Tá, porque as Porque, instituições... num porque é o primeiro seguinte, momento, imagino que a maior parte das instituições, e dos professores também, lógico, né, devem ter associado a ideia de que uma aula à distância é uma aula que eu gravo ou que eu transmito, né? Eu até vi em algum lugar alguma coisa do tipo, o professor coloca a câmera distante, coloca um quadro lá na frente, ou seja, ele transfere a sala de aula para a casa dele, né? Até que ponto que isso
acendeu um sinal de alerta. Opa, vamos fazer diferente. Eu acho que no primeiro momento eles tentaram o que foi possível, né? Ou seja, vamos fazer o que é possível. Vendo que é possível, eu acho que os próprios professores, as instituições, todo mundo falou, opa, eu posso fazer mais, né? E aí tem tido muita procura dessas instituições que nunca tinham feito experiência com educação à distância e desses professores também que nunca tinham participado de experiências assim, vieram buscar quem tinha, né? Então, nós, por exemplo, fomos procurados por muitas instituições, né? Seja de todos os níveis, seja de cursos livres até cursos superiores, buscando ajuda, buscando instrumentos, ferramentas para aperfeiçoar. Então, eu acho que no primeiro momento eu falo assim, bom, vamos fazer o que dá, né? E eu acho que gostaram, né? Falaram, opa, dá. Já que dá, a gente pode melhorar, né? Eu posso fazer melhor. E aí eu acho que agora eles buscam vem a curiosidade de buscar realmente uma educação à distância verdadeira. Muito embora, assim, nós que atuamos na educação à distância, a gente pensa assim, eu particularmente, né? Eu acho que muitas das pessoas com quem eu convivo, o ideal é que chegue um momento que não haja essa discriminação do termo, entendeu? Educação à distância ou presencial. É educação, entendeu? E você usa o que for melhor, para o que for melhor. Então, se eu estou fazendo um curso, por exemplo, de odontologia, eu posso ter boa parte desse curso transmitido por meios, né, usando técnicas adequadas para a transmissão do conteúdo à distância. Mas não significa que eu não vou ter aulas práticas, né, presenciais. Então, você tem que unir o melhor das duas coisas. E eu acho que isso ficou muito evidente nessas experiências agora durante a pandemia. Isso veio, sabe, isso foi descortinado, isso veio à tona de repente. Falou, opa, dá para a gente fazer o que... Isso aqui eu faço de qualquer jeito. Você levar a pessoa para ela ter que ir até determinado lugar para eu ficar transmitindo esse conteúdo, isso funciona muito bem dessa forma. Mas não significa que eu tenho que abrir mão dele presencialmente para fazer outro tipo de atividade. E isso foi percebido até na educação básica, ou seja, até na educação de crianças, que até ontem isso era inimaginável. Ou seja, ninguém imaginava, ninguém no Brasil, pelo menos, se discutia que poderia haver um percentual, ou né, algo à distância na educação básica. E eu acho que pós-pandemia, todo mundo fala, pode, entendeu? Pode. Não precisa ser tudo presencial. Mas não significa que é um curso à distância. Não é assim, vamos fazer educação à distância para crianças. Não é isso. É um blend, é híbrido, sabe, é usar o melhor de cada um. Não são questões excludentes, né, necessariamente. São Existe uma complementares. certa cultura de trabalhar as coisas sempre de uma forma excludente. Eu excluo. Se eu estou falando online, eu não falo offline. Sendo que as coisas são includentes, né? São complementares. Isso, são complementares. No próprio ensino superior, até ano passado, o Ministério da Educação, para autorizar um curso, ele autoriza ele presencial, e se você quer oferecer aquele curso à distância, tem que pedir autorização desse curso à distância. Então, por exemplo, você pode oferecer o curso de administração presencial, uma instituição de ensino, e ele pode oferecer à distância. E são dois cursos diferentes para o MEC. Tem códigos diferentes, vão ser avaliados de forma diferente, etc. Até ano passado, esse curso presencial só podia ter 20% de conteúdo à distância. E um curso à distância só podia ter 20% de presencial. Por quê? Porque ele queria dizer, esse curso, ou ele é presencial, ou ele é à distância. Quando chegou agora, nesse ano, eles mudaram, não sei se foi agora 2019 ou 2020, isso foi alterado. E mudou para 40%. Ou seja, agora é 40%.
se ele tivesse até 40% de AD, ele é presencial. Se ele tiver até 40% presencial, ele é AD. Ou seja, ainda é um limitante, né? Mas para que isso? Né? Para que isso? Deixa, Exato. deixa a instituição mesclar o que for melhor. Por que não pode ser 45 ou 50, né? Ou tal? Aí você fica rotulando, entendeu? Esse curso é à distância, esse curso é presencial. Por quê? Porque um tem 10% a mais do que o outro de atividade à distância. Eu acho que essa é a barreira que ainda falta a gente transpor, entendeu? Falar nisso. Desculpa. Não, pode complementar, por favor. Não, então, eu acho que essa é a barreira que falta a gente transpor, de rotular, sabe? Assim, isso é educação à distância, isso é presencial. Eu acho que vai chegar um momento, em breve, que isso vai ser ridículo. Quais que Falar. vão ser os desafios dos próximos anos, na sua avaliação? Ou seja, o que estimula uma visão otimista, o que pode estimular uma visão pessimista? Quais são esses desafios? Assim, eu acho que a transmissão, a revolução, né, que ainda está em curso das comunicações aí, ela que propiciou, né, esse boom aí de a gente estar fazendo educação, né, que hoje a gente chama de educação à distância. Mas só que ela é gradativa também. Foi uma revolução, mas esses ganhos são um de cada vez, né? Então, por exemplo, quando eu falei antes era rádio, depois passou a ser transmissão por satélite, televisão, transmissão por satélite, internet, e agora a gente está numa era dos vídeos, né? Então, hoje, muitos dos cursos hoje oferecidos à distância dos conteúdos estão muito calcados em vídeo, né? E para o vídeo poder ser usado como ele está sendo usado, a gente precisou ter essa revolução aí do streaming, né? Né? Isso tudo que o YouTube trouxe e tudo que vem depois do YouTube. E agora, mais recentemente, também, essa ferramenta que nós aqui estamos usando, inclusive. Né? Ou seja, o que começou com o Skype, depois veio evoluindo e hoje tem várias. Né? Tem o Zoom, tem o Skype, tem o Teams, popularizou. Né? Então, antes, quando você falava que numa instituição de educação à distância, nós utilizávamos plataformas pagas, caras, para fazer momentos síncronos, como esse aqui que nós estamos fazendo, e que para juntar professor e vários alunos. Mas agora isso é normal. Isso agora todo mundo tem. Está disponível, está acessível, está disponível, todo mundo tem. O que facilita sobremaneira. O que eu acho que ainda carece de duas coisas que eu acho que a gente tem que vencer. Né? Uma é método de avaliação, certo? Porque quando a gente está falando de educação formal, né? Porque uma coisa é curso livre. Curso livre, a pessoa compra um curso que ele tem aquela necessidade de aprender, de formar, né? Você decide, você vai fazer, e você não precisa necessariamente sequer fazer uma avaliação para certificar que aquela pessoa aprendeu. Mas quando a gente está falando de educação formal, regulada, né, pelo Ministério, pela Secretaria de Educação, Ministério da Educação, a gente tem uma responsabilidade também de certificar que aquela pessoa, né, evoluiu, que ela adquiriu os conhecimentos que a sociedade exige, né, de um profissional. Se eu estou formando um profissional bacharel em direito, né, tem que saber se aquela pessoa realmente é capaz, né, assim, quando ele se forma. E eu acho que os sistemas de avaliação, eles têm muito ainda. Eu acho que a gente está perto, mas a gente precisa aprimorar, sem que haja uma presencialidade, né? Outra, porque eu tenho que garantir que é aquela pessoa, tudo isso, né? Outra coisa que eu acho que pode melhorar e deve melhorar, como um todo, é a participação do docente, né? Eu acho que, assim, nós, como eu te falei, nós prezamos pela participação do docente nesse processo de ensino-aprendizagem à distância. Mas isso não acontece com todas as instituições, né?
há muitas né, que há uma preocupação muito grande com volume, né? E que acaba que essa participação do docente vai ficando em segundo plano porque ela é cara, né? Então, a educação à distância não pode ser pensada também que ela é custo marginal zero, né? Ou seja, eu vou colocar cada aluno novo, não, o meu custo fixo já está aqui, cada aluno novo, isso não vai nos custar nada O para a conceito instituição. de escalabilidade, né? Ao Pois extremo. é. Pois é. Isso pode acontecer, isso dá certo, se você tem falando de cursos livres, né? Cursos livres, como esses MOOCs aí que existem, como cursos de língua e tal, é viável, né? Ok, mas eu acho que na educação formal, isso precisa realmente precisa ter uma atenção muito forte, para não dar razão, inclusive, a alguns preconceitos, né? Que existiam lá quanto à educação à distância. Bom, para encerrar, em uma frase curta, como é que o senhor imaginaria o futuro daqui a alguns anos? Como é que vai estar essa educação à distância? Daqui a alguns 3 anos, por aí, 3 a 5 anos. Pensar num curto, médio prazo. Então, eu acho que no médio prazo nós não estaremos falando mais de uma segregação entre a educação à distância ou educação presencial. Nós estaremos falando de educação, usando o que for mais conveniente para o público que for, né, de acordo com o público, de acordo com o conteúdo que tem que ser transmitido e das limitações também, né, que estiverem impostas, seja por questão geográfica, seja por questão de tempo, seja por qualquer uma das questões. Então, eu tenho essa visão, assim, de que em breve nós deixaremos de ter a distinção entre educação à distância e presencial. Falaremos uma coisa só.